Vamos lá, vamos continuar. Qual que é o nosso problema aqui? Nosso problema é que a gente está criando um novo linha de comando para o admin, para o manage.py. Ele não conhece ainda o run apps scheduler, então a gente precisa criar um command para ele, tá? Então eu vou vir dentro do nosso contato e vou criar dentro do contato uma nova pasta chamada management. Dentro dessa pasta chamada management, eu vou criar uma nova pasta chamada commands. Nessa pasta chamada commands, eu vou colocar o nosso run app scheduler. Então, tá aqui dentro de commands. Então, ele já está dentro já está instalado o nosso contato, né? Então, já está instalado. Então, teoricamente, ele já pega aqui o Base API. A gente tem aqui dentro do Run Apps Scheduler, a gente tem o Command, Base Command. Que tem que ter o comando aqui, a base de comando. E o Run Apps Scheduler é que ele vai ir daqui do nome do arquivo. Então, a gente já tem aqui, teoricamente, tudo. O servidor tem que estar rodando. Aqui, ó, ele está rodando. E agora eu vou tentar, lembrando que isso é a primeira vez que estou fazendo, então a gente vai tentar agora executar, vamos ver. Opa! Aqui, ó, agora foi. Então a gente colocou dentro do Management Commands e a gente tirou o nosso próprio comando, que é o Run Apps Scheduler. E dentro do Run Apps Scheduler eu tenho que ter aqui a classe Command, de Base Command, que gera um comando novo para o Django. Você pode criar quantos comandos você quiser, colocar quantos você quiser aqui dentro de commands. Ele gera um novo. E aqui nós temos agora, ó, meu job executou, meu job executou, meu job executou. Ele disse aqui que o update job, a base estava alocada com uma nova conexão. Tá, beleza. É porque não tinha conexão com a base de dados, mas vai lá. Está executando. Então não foi tão difícil assim. A gente gerou um novo comando através do Apps Scheduler, criou uma tarefa. A gente poderia disparar essa tarefa em separado, importar, fazer insert, update, delete, tudo aqui dentro dessa tarefa, que a gente pode startar quando a gente quiser através do Command, Base Command. Tá? Então está executando aqui. Lembrando que tem que estar com o servidor rodando, né? Nós estamos com o servidor rodando, senão não tem como fazer. Beleza? O locked aqui, database locked, é porque ele é blocante, né? Ele vai bloquear enquanto estiver executando o processo. E vamos ver o que ele está fazendo aqui no delete old jobs. Ah, tá. Django job execution objects, delete old job executions. Essa conexão com o banco aqui ele não conseguiu pegar com esse Django Job Execution, que é o modelo que está dentro do Apps Scheduler, provavelmente porque eu não rodei migrate, talvez, e por isso que ele não conseguiu executar esse comando aqui com o banco de dados. Então, por isso que não rolou aqui. Uma última coisa que eu preciso falar para vocês é quando eu tiver mais de uma base de dados, né? Quando tiver mais de uma base de dados, então aqui dentro do Settings, se eu tiver mais uma base de dados, vamos ver aqui. Então, se eu tiver mais uma base de dados aqui, como que eu usaria isso, né? Dentro do Django? Dentro do Django, você vai ter que dizer na hora que você vai executar alguma coisa qual é o nome do banco que você vai utilizar, ou você diz dentro da entidade qual é a base de dados que você vai utilizar. Então vamos lá. Vamos supor que eu fosse aqui no contatos, no views, contatos, né? Eu vou salvar o contato, ó. Aqui, ó, save. Então aqui no save eu passo using, e eu coloco o nome da base de dados que eu quero utilizar.
Então, eu vou fechar aqui os outros arquivos aqui, abrir os settings de novo. Então, vamos supor que eu tivesse duas bases de dados. Vou colocar aqui base 1. Né? Um é base 1 e o outro é default. Default ele salva por padrão, senão ele vai para o base 1 aqui. Então, eu viria aqui e no using eu iria colocar ó, base 1. Agora, a partir desse momento, quando ele mandar salvar, ele vai salvar na base de dados que ele tem do base 1. Ah, se eu quero rodar o migrate somente no base 1, como que eu faço? Então, eu vou fazer aqui, seria o manage.py, né? Vou colocar aqui, poetry, run, manage.py, e eu ia rodar migrate, menos database, e iria colocar o nome da minha base de dados. Então, base 1, por exemplo. E ele iria rodar com o poetry, manage.py, a migrate dentro da base 1, somente da base 1. Então, eu também posso fazer isso. Ah, se eu fosse fazer uma consulta. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma consulta. Como que eu digo para ele que é naquela base de dados? Eu posso colocar .using. E aqui dentro que eu coloco base 1. Então, eu também consigo fazer na consulta, na migration, no salvar, aqui nas configurações trabalhar com mais de uma base de dados. E vamos ver o que mais. Eu posso ter também nos models, tá? Nos models a gente tem mais algumas coisas, tá? Então aqui eu tenho meta dos meus models. Eu posso ter um meta dentro dele, a class meta. E aqui eu posso especificar, por exemplo, o nome da minha tabela na minha base de dados, além de outras configurações. Então, por exemplo, aí eu posso sobrescrever, por exemplo, eu quero que no save faça alguma coisa a mais. Eu posso vir aqui e dizer, def save self, e vou dizer aqui que ele vai chamar, na verdade é super.save self. Então, eu posso colocar aqui mais alguns passos antes dele fazer essa parte de salvar na minha base de dados, assim como eu posso ter a classe meta aqui e colocar algumas informações do que eu quero da minha base de dados, tá? Deixa eu só lembrar como que é dentro do meu model. Dentro do meu model, deixa eu só lembrar, model, como que eu faço? Django model specify database. Eu posso dizer se ele é gerenciado ou não, que é o manage. Eu posso dizer com underline. Não posso. Tem que ser com using mesmo. Aparentemente tem que ser com using. Deixa eu ver. Models. Você vai ter que ter um database router nesse caso para redirecionar, tá? Database router. Deixa eu mostrar só uma página do database router. Não vou chegar a implementar aqui, mas é só para mostrar para vocês a parte do database router quando você tem múltiplas bases de dados.
Deixa eu só pegar a documentação. Automatic Database Router. Então tem uma documentação do Django só destinada do Database Routing, que é para dizer para qual base de dados ele vai, na hora de escrever, ler ou migrar os dados. Então você pode escrever seu próprio roteador, digamos, de base de dados aqui. Daqui usando rotas, AuthDB, primária, réplica, tal. E aqui ele está criando o AuthRouter, que é daí ele está criando esse roteamento, né? E aqui ele está dizendo, quando tiver tal, retornar tal. Quando for escrever, retornar y, x e y. Daqui ele está criando para o servidor de réplica. E agora ele colocou aqui, ó, Database Routers. E daí aqui ele tem para o AuthRouter e para o Primary Replica Router. Então agora ele tem rotas automáticas. Aqui ele já sabe que o users ele vai salvar no AuthDB. E aqui o book ele não tem base de dados. E o person ele vai alocar em uma das réplicas que ele tem de banco de dados. Que nem está no exemplo aqui. Então ele criou aqui todas essas bases de dados. Ele tem primária, réplica 1, réplica 2 e AuthBase. Aqui no AuthRouter de autenticação, a rota para a base de dados de autenticação. Aqui ele criou para primário e réplica. Daí ele fez esse Database Router, que é para dizer para qual vai. E aqui embaixo ele fez todo o processo de armazenar e tudo, buscar a base de dados automaticamente para ele. Aqui mais para baixo ele tem como você selecionar manualmente, que daí é com o using que eu estava mostrando para vocês ali. O using vai selecionar de forma manual para você, sem você ter que fazer uma tabela de roteamento de base de dados. Já fizemos make, fizemos tudo. O views aqui também pode retornar um JSON, também pode retornar um serviço REST, tá? Aqui, sem problema nenhum. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. A gente já tem o painel para serviços REST, consulta com base de dados. O Django também você pode colocar um Swagger dentro dele, tá? Ele tem uma aplicação chamada Django REST Swagger, que você pode instalar, que é para aparecer o painelzinho assim do Swagger, você mandar comandos, receber e tal. Então eu vou só deixar aqui para vocês, só mostrar que ele tem essa opção também. Ele tem o Quick Start aqui mostrando como que ele funciona. Tem um exemplo de aplicativo aqui. Então tem aqui, ó, Get Swagger View. Daí tem aqui a forma do esquema de renderização, como que ele renderiza. Você tem a parte de uso de forma avançada, Advanced Use. Você tem as configurações, para dizer se precisa ou não de autenticação, para ver o Swagger. Você tem a parte de customização da UI, que é para customizar a interface gráfica do Swagger. Bom, ficamos por aqui com as aulas de Django, tá? São aulas rápidas, aulas objetivas. Já criamos um formulário, serviço REST, banco de dados, validadores. Mexemos com o admin, todos eles são personalizáveis. Você pode personalizar um incrível número de opções. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui.
E essas são as aulas de Django genéricas, introdutórias, de forma bem rápida, bem explicativa, bem objetiva. Falou!